Amém, queridos. Boa noite. Graça e paz. Deixa eu me ajeitar aqui, porque os óculos e a máscara eles não combinam muito bem, né, gente? Então, assim, a gente tira um para colocar o outro. E estou muito feliz de estar aqui, né, nesse tempo, nesse mês que o Senhor preparou para nós. E eu quero te convidar a se alegrar junto comigo. Nós estamos tendo um privilégio, sabe, queridos, assim, um privilégio de sermos ensinados pelo Senhor. Nós temos o privilégio, sabe, de receber não só palavras aqui que nos tocam, que falam no fundo do nosso coração, mas nós estamos recebendo aqui um caminho por onde nós vamos trilhar. Entende? Essa palavra que a gente ouve aqui não é uma palavra para a gente achar, nossa, que bacana, né? O pregador falou direitinho, falou bem, né? Foi uma palavra bonita. Mas essa palavra é uma palavra para que a gente torne ela prática, sabe? Assim, esse tempo que eu tenho caminhado com Jesus nessa casa, eu tenho experimentado do poder, né? Da palavra viva de Deus. A palavra aquela que você acolhe no seu coração e que você se move através dela, né? E nós estamos tendo, né? Obrigada, o privilégio de experimentar a vida eterna. Fala, como assim, Geisa, né? O privilégio de experimentar a vida eterna. A vida eterna é depois que a gente morrer. Não, queridos, né? Eu quero começar compartilhando com vocês João 17:3. João 17:3 fala o seguinte: que essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do nosso Deus, nós estamos tendo a oportunidade de experimentar a vida eterna. Vocês concordam comigo? Através dessa palavra, amém? Né? Nós estamos tendo essa oportunidade. Porque o nosso Deus é generoso, não é, gente? Eu acho que se a gente perguntar aqui para todos nós temos um testemunho da generosidade de Deus na nossa vida. Então, o nosso Deus, ele é generoso. E a gente sabe que se nós estamos conhecendo do caráter dele, nós estamos experimentando da vida eterna. Então, eu quero que você olhe para o seu irmão aí do lado e fale assim, nós vamos experimentar um pouquinho mais da vida eterna hoje. Fala para ele aí assim, ó, com voz de profeta, com cara de profeta, né, que hoje nós vamos experimentar um pouquinho mais da vida eterna. E como a gente fala, né, que o nosso Deus é generoso, nós temos aprendido tanta coisa, né? O nosso Deus, ele entregou o melhor. Né, Jesus é o melhor, não foi o que sobrou. Deus escolheu o melhor. E a gente tem aprendido aqui com tanta gente bacana, né? Com a Paula, que estava falando sobre a diferença da generosidade e da caridade, né? Vou fazer uma revisãozinha rápida, né? A Paula compartilhou com a gente que generosidade, né, é a gente sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Né? E que caridade é a gente beneficiar o próximo, né? Por exemplo, os pobres, os desprotegidos. Existe uma diferença, né, nessas duas coisas. Na generosidade, a gente vai sacrificar a gente. E na caridade, a gente vai o quê? Auxiliar. A gente vai dar, talvez, aquilo que está sobrando. E, gente, eu entendo uma diferença. Na generosidade, eu me coloco no mesmo nível. Na caridade, eu me coloco num nível acima. Na caridade, eu entrego e falo, olha, eu ajudei. Né? A caridade eu fiz. Né? Gente, é necessário fazer caridade? Né? Lógico, é necessário. Mas nós podemos fazer caridade com coração generoso, amém? Né? Então, assim, nós precisamos ajudar, mas o nosso coração, ele precisa estar disposto a olhar para o outro, né? E ver que o outro, ele é igual a mim. Né? A generosidade, ela não julga, gente, o merecimento do outro. Mas ela testa a nossa capacidade de se doar sem julgar quem recebe. Quero repetir isso aqui, né? A generosidade não julga o merecimento do outro. Ela testa a nossa capacidade de se doar sem julgar o outro. Quando Jesus fala que nós precisamos ser como crianças, eu amo as crianças. E elas nos ensinam muito, tá? E ontem,
o meu filho mais novo, Davi, me ensinou algo sobre generosidade. Ele pegou umas moedinhas, a gente estava na casa da minha sogra, e ele comprou uma caixa de bis. Lembrei do pastor Vitor. Ele comprou uma caixa de bis. E quando ele comprou a caixa de bis, ele abriu a caixa de bis e ele começou a entregar um bis para cada um. Gente, o que eu faria? Eu abriria a caixa de bis e pegaria o primeiro para mim, né? Ele não. Ele abriu a caixa de bis e ele foi entregando. Ele foi em todos os cômodos da casa, ele foi procurando o bisavô, o tio, ele foi procurando o Juninho, a mim, o irmão, os primos. E todo mundo assim, Davi, você vai ficar sem. Ele não ouvia ninguém. Ele pegou aquela caixinha e rodou, enquanto ele não olhou para todo mundo, e todo mundo tinha um bis na mão, ele não abriu o dele. Ele não pegou o dele para comer. E quando eu olhei para Davi, eu falei, Davi, né? Falei comigo mesmo, falei, eu preciso de um coração assim. Sabe, eu preciso que Deus me dê um coração assim, de que quando a gente olha para o outro, e o outro não tem o que eu tenho, não importa quais são as vozes. Sabe, não importa quem fale assim, você vai ficar sem se você der. Mas aquela pessoa não merece. Aquela pessoa, o bisavô nem come bis. Falaram isso com Davi. Mas enquanto o bisavô não estava com um bis na mão, Davi não sossegou. Então, assim, e eu quero te falar, você vai me perguntar assim, sobrou bis para o Davi? Sobraram 3. O Davi foi o que mais comeu bis naquela tarde. E eu quero te dizer que esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos ensina a dividir. E quando a gente divide, Ele acrescenta, né? Ele multiplica. Eu quero compartilhar um texto com vocês. Isso foi só a introdução, amém? Nós vamos lá em João, né? No capítulo 12 agora. João 12. Essa é uma passagem que fala muito comigo em vários aspectos. E o Senhor me fez, meditar nessa palavra para compartilhar com vocês. João 12, do 1 ao 6, quando Jesus é ungido em Betânia. Vamos lá, então. Ó. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que Judas pensou quando Judas viu aquela cena? Que desperdício. Já tinha sido preparado um jantar para Jesus. Ele controlava as finanças, então ele sabia que para Jesus não estava faltando nada naquele momento. Ele estava com um livro caixa na mão, entrou tanto de oferta, saiu tanto de oferta, e nós estamos numa conta positiva. Quando Judas olhou, ele falou assim, Jesus não precisa. Jesus não merece, isso é um desperdício. Ele falou, cara, se a gente desse aos pobres nessa hora, ia dar maior ibope, levantaria o ministério. Jesus está arrasando com os pobres, ele está dando dinheiro. 300 denários é muita coisa, é um ano de trabalho. Então, assim, Judas achou que era mais prudente, gente? Dar aos pobres, porque naquele momento Jesus não precisava. E eu quero falar que muitas vezes nós somos como Judas. Quantas vezes a gente entrega uma cesta básica para uma família? Mas se a gente entregar a cesta básica para a família, durante a semana e no final de semana a família estiver lanchando, acabou. O dinheiro do lanche dava para comprar muito mais que uma cesta básica e essa família está lanchando.
Por que a gente questiona assim? Porque eu estou lanchando com a minha família. E eles estavam o quê? Precisando de ajuda. Vocês conseguem ver qual que é o nível? Eu estou numa posição mais alta do que a família que eu ajudei. E a gente tem aprendido, né, com o pastor, a questão de Sedacá, que isso não é real. Nós estamos no mesmo nível. Nós precisamos aprender isso. Né? E quando Judas olha e fala, Jesus não precisa estar desperdiçando, às vezes a cesta básica que você entregou, você fala, não precisa lá, está desperdiçando, está comendo hambúrguer. Tinha que estar comendo arroz com feijão, porque eu dei foi a cesta básica. Não é isso, gente, que a gente faz? A gente fala assim, não, essa pessoa eu não vou ajudar não, porque ela já desperdiçou tanta oportunidade, todo mundo já quis ajudar ela e ela não deu um jeito na vida. Eu trabalho, levanto cedo, a pessoa não se esforça. Né? Ou então ela fala assim, já foi ajudada várias vezes, só que ela não deu valor. Nós queremos olhar o merecimento do outro. Nós queremos julgar se o outro precisa ou não. Um dos primeiros pontos que eu quero trabalhar com vocês nesse texto, nessa noite, é que Jesus não precisava daquele nardo puro. Não era a necessidade dele naquele momento. Jesus estava satisfeito. Mas a generosidade não tem a ver com quem vai receber. Né? A generosidade, ela tem a ver com o meu e com o seu coração. E durante muito tempo, né, eu pensei assim, lendo esse versículo, quando Jesus fala que nós teríamos os pobres para sempre, eu falei, gente, não é aquele que multiplicou o pão e o peixe? Jesus não é aquele que com 2 peixes e 5 pães e 2 peixes, ele alimentou aquela multidão? Jesus não pode dar uma ordem para esse povo parar de passar fome. Eu sempre tenho essa indignação no meu coração. Jesus dá uma ordem para que todo mundo tenha comida, para que essas crianças comam. Meus filhos comem, tem filhos de outras pessoas que não comem. E eu tenho essa indignação no meu coração e eu tenho aprendido que, por que todas as pessoas não têm tudo? Por que, Senhor? Que todas as pessoas não têm tudo que eu tenho, tudo que os meus irmãos têm. Mas o Senhor, Ele nos diz que Ele quer gerar bondade. Se todos tivessem tudo, nós estaríamos muito longe de viver uma unidade. Porque é a bondade que nos une. É a bondade que nos faz um. E a Bíblia diz que é a bondade de Deus que gera o arrependimento. Então, queridos, é através da bondade que nós nascemos de novo. É através da bondade que nós olhamos o outro. É através da bondade que nós começamos a ser mais parecidos com Jesus. E Jesus não se julgava bom. Ele falava que bom é o Pai que está no céu. Porque ele também estava aprendendo da bondade, embora fosse Deus, ele era homem. E nós temos no nosso coração algumas coisas de homens e mulheres que às vezes não conseguem agir com bondade. Nós procuramos merecimento, mas o Senhor não procurou merecimento em nós quando Ele entregou Jesus. O Senhor não procurou pessoas que mereciam que o filho dele morresse na cruz, porque Ele não encontraria. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, não procure o merecimento do outro para você ser generoso. O Senhor quer gerar bondade em você, em mim e através de nós. Nós somos esse canal de bondade. Maria, nessa passagem, ela praticou generosidade, não caridade. Ela entregou aquilo que para ela faria falta. Vocês acham que 1 ano de trabalho, pensa aí quanto você ganha num ano. Você acha que isso não faz falta para você, para a sua família? Na minha casa faz, e muita. Como é que eu vou viver sem 1 ano de salário? Meu Deus! A gente pensa isso. Mas Maria não pensou isso. Ela buscava algo mais valioso naquele momento. E Maria se sacrificou para oferecer o melhor que ela tinha e que com certeza lhe faria falta. Eu quero falar para você e para mim também, o que nós temos sacrificado que nos faz falta? O que nós temos dado que nos faz falta?
Será que nós temos entregado só as sobras? As sobras do nosso tempo para a nossa família, para os nossos amigos, as sobras da nossa paciência, as sobras do nosso amor, as sobras da nossa compaixão. Talvez a gente tenha entregado sobras. E o Senhor, Ele não quer as nossas sobras, Ele quer o nosso tudo. E a generosidade, ela está diretamente ligada à fé. Em 2 Coríntios 9, ajuda aí, Rafa, que eu acho que vai ser mais fácil do que eu abrir aqui. 2 Coríntios 9, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele não é um Deus que trabalha só na nossa necessidade, porque senão Ele nos daria só pão. E a palavra nos diz que Ele não nos dá só pão. Ele supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. Deus sempre vai nos dar pão para suprir a nossa fome, mas Ele sempre vai colocar uma semente na nossa mão para a gente multiplicar. Estava lendo uma meditação da Condé falando o poder multiplicador que nós temos em nós. Uma bebezinha, quando ela está sendo gerada no ventre da mãe, com 20 semanas de vida, ela já tem todos os óvulos que ela precisará para multiplicar na vida adulta. Antes da gente nascer, Deus já colocou em nós a semente da multiplicação. Então, Deus, Ele não quer entregar só pão para a gente. Eu e o Juninho, meu esposo, nós temos um chamado missionário para a África. E se eu falar para vocês que nós vamos levar só pão, é muito pouco. Porque Deus não tem nos entregado só pão. E nós não vamos pisar naquele lugar para levar só pão. O pão vai, com certeza. A palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. As obras, elas acompanham a fé. Mas o que a gente tem nas mãos não é só pão. Se você olhar para a sua vida, o que Deus te entregou não é para suprir só a sua necessidade. O que Deus te entregou é para multiplicar. E às vezes você pensa assim, o que eu tenho é tão pouco. Vamos lembrar de mais um ensinamento aqui desse altar da viúva de Serepta. O que ela tinha era tão pouco, que não dava nem para ela sobreviver. Mas o que o nosso Deus faz? Ele cuida de nós enquanto nós cuidamos do outro. Ele cuida de nós enquanto nós cuidamos do outro. Sabe, queridos, então nós precisamos parar de pensar só em nós mesmos, porque Jesus, Ele não trabalha na nossa necessidade. Jesus não trabalha naquilo que você precisa. Jesus quer que você dependa dEle, isso é diferente. Porque para a gente depender dEle, a gente não pode entregar só sobra. A gente tem que entregar o que faz falta para a gente. A nossa dependência, ela só vem quando a gente entrega o que faz falta. Sabe, assim, às vezes a gente deixa de entregar alguma área da nossa vida para o Senhor, porque você fala, Senhor, se eu entregar isso, vai me fazer uma falta. Eu me lembro quando Deus mandou a gente vender o nosso carro. Eu tive muita desculpa para Deus. Deus vai fazer falta. Deus tem criança envolvida, Eu fui um monte de desculpa para Deus. Deus foi claro, falou, vende o carro. Você quer viver uma vida tendo meu caráter, nos meus caminhos? Vende o carro. Amém. Queridos, aquilo me fez falta. Não só me fez, como me faz até hoje. Até hoje eu estou sem carro. Mas glória a Deus por isso. Porque eu entendi que a minha dependência dEle vem do lugar onde me falta algo. Sabe, queridos, porque se não nos faltar algo, nós não vamos viver a dependência de Deus. O que mais nos aproxima do Senhor são os vales. São os momentos difíceis, os momentos que a gente não consegue controlar. Os momentos que a gente não consegue suprir, que a gente não consegue por conta própria. São esses momentos que nos aproximam do Senhor.
Então, será que a nossa falta de generosidade atualmente, ela está ligada ao nosso medo da dependência? Será que nós temos tido medo de depender do Senhor? Porque nós não sabemos como vai ser. E aí, se eu entregar, e se fizer falta mesmo? Eu quero te lembrar, querido, do Davi, do meu pequeno Davi, que foi entregando, e no final, ele ficou com mais. Nosso Deus sempre tem abundância para a gente. Às vezes a gente não consegue entender como Ele vai fazer e em que área Ele vai fazer. Mas o que eu quero que você entenda é que os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso, e o que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente deseja. Eu quero compartilhar com vocês também, eu não vou conseguir ler, mas quero falar um pouquinho do jovem rico, né? Vocês lembram de Mateus 19? Coloca aí rapidinho para mim, Rafa, Mateus 19, 16 ao 22. Só para a gente lembrar um pouquinho dessa passagem. Que mais uma vez vai envolver os pobres, né? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que te farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, não obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Por que esse jovem precisava vender tudo? Por que ele precisava dar tudo aos pobres, se Jesus falou que nós sempre vamos ter os pobres conosco? Esse jovem não tinha entendido a dependência. Ele era bom demais. Ele era perfeito demais. Ele era reto demais, justo demais. E ele confiava demais no dinheiro dele. Quando Jesus fala que é para ele entregar e seguir Jesus, significa depender. Por que sempre quando Jesus ia lá escolher um dos seus discípulos, ele falava: larga tudo e vem. Deixa a profissão, deixa o pai, deixa a mãe, vem. Porque não tem como a gente seguir Jesus com as tralhas todas que a gente carrega, porque a gente se apoia como muletas, e o Senhor, Ele quer dependência. Ele quer que nós dependamos dEle, e somente dEle. Então, os discípulos, eles largaram tudo para depender de Jesus. Sabe, queridos, e depender de Jesus quer dizer a gente entregar o nosso coração, a gente confiar. Eu quero te dizer que a generosidade, ela não favorece só quem recebe, ela transforma quem pratica. E essa semana eu tive uma discussão com o Senhor, eu lamentei com Ele, eu chorei aos pés dEle porque eu perdi uma oportunidade. Eu perdi uma oportunidade de ser mais parecida com o meu Jesus, e isso me fez chorar. Eu estava no supermercado e eu quero te dizer isso. O que a gente tem aprendido aqui, Deus nos dá oportunidade lá fora de exercitar, então não seja distraído. Eu quero contar esse testemunho para que você não seja distraído assim como eu fui. Eu estava numa fila de supermercado, a mulher na minha frente, ela passou as compras, a mulher do caixa embalou e ela foi passar o cartão dela não passou. Quando o cartão dela não passou, ela ficou assim, deixou as compras e foi embora. Quando ela saiu, o Espírito Santo falou comigo assim: Geisa, por que você não pagou a compra dela? Queridos, quando eu falei: meu Deus, por que eu não paguei a compra dela? O Espírito Santo falou comigo assim: da mesma forma que você precisa desses itens que estão na sua mão, na sua casa, ela precisava dos dela. Queridos, e quando eu olhei essa oportunidade, como eu queria encontrar essa mulher de novo. Falei com o Juninho: pede a Deus para te mostrar essa mulher de novo. Mas eu entendo que não é essa mulher, é a oportunidade que eu perdi. Porque essa mulher provavelmente ela nem precisaria. Mas eu perdi uma oportunidade de ser generosa. Não de fazer caridade, mas de ser generosa. Porque naquela noite, quando o mercado estava fechando, ela ia levar os produtos que ela precisava para casa. E eu deixei de fazer isso.
Eu fui para casa transtornada e falei, meu Deus, né? Eu não aproveitei essa oportunidade. Eu não me tornei um pouquinho mais parecido com o Senhor. Mas você vai falar para mim assim, Geise, quando a gente é generoso, o que acontece com a gente? Quando a gente tem um pouquinho mais do caráter de Cristo, o que acontece com a gente é que a gente recebe mais da presença dele. E isso, queridos, isso é o mais precioso que nós podemos ter. Eu tenho sido muito ministrada sobre a presença de Deus. E voltando em João 12, quando Maria unge Jesus, o que ela estava dizendo é que nenhum pagamento, nenhum valor monetário, nada que esse mundo possa nos dar, se compara à presença dele. Ele iria morrer, ele iria partir, e eles iriam ficar sem Jesus. Maria, num ato profético, ela percebe isso, ela discerne isso no espírito dela. E ela fala, Senhor, eu entrego tudo o que tenho para não perder a tua presença. Quando a gente para olhar Atos e a gente entende como aqueles discípulos eles se moviam com uma coragem, eles não tinham medo da morte. Por que nós não somos assim hoje? Eu questiono isso para o Senhor. Por que nós não temos essa mesma ânsia, essa mesma vontade de pregar o Evangelho? E esses dias o Espírito Santo me disse que aqueles discípulos, eles experimentaram ficar sem a presença. Quando Jesus morreu, eles ficaram sem Jesus por um tempo. Eu e você não experimentamos isso. A gente pode até nos afastar, a gente pode até esconder, mas quando a gente clama, ele vem. Ele está aqui, a gente não experimenta ficar sem a presença como esses discípulos experimentaram. Então, eles valorizavam a presença de Deus. Né? Eles se entregaram porque eles entendiam o valor da presença. Para a gente terminar, eu quero compartilhar Isaías 40, no versículo 10, a parte B. Isaías 40, versículo 10, parte B. A gente sempre busca uma recompensa, e a Bíblia diz que o nosso Deus ele é um Deus de recompensa. Ele nos recompensa. Não porque a gente mereça ou precise ser recompensado, mas porque ele é bom. E esse versículo falou muito comigo, porque fala o seguinte, que a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Não tem como receber recompensa longe dele, porque a nossa recompensa está na presença dele. Sabe, na presença dele tem descanso, na presença dele tem cura, na presença dele tem alegria, na presença dele tem aliança. Na presença dele tem generosidade. E assim, quanto mais generosos nós formos, mais nós vamos receber do Senhor a presença dele, queridos, que é a nossa maior recompensa. E aquilo que Maria ansiava, sabe, não que os pobres não precisassem dela naquele momento, como se os pobres não precisem de nós, eles precisam. Mas a intenção do nosso coração, ela precisa ser uma intenção generosa. Ela precisa ser uma intenção de se doar, sabe? Não como um evento beneficente, que muita gente aí fora faz, né? Mas nós somos diferentes. Nós não olhamos o merecimento do outro, porque nós também não merecíamos. Nós olhamos para aquilo que o Senhor nos chama para fazer. E nessa noite eu quero te chamar para esse lugar, eu quero orar com você, que o Senhor venha nos encher da presença dEle, porque é o Espírito Santo que nos capacita. Quando eu cheguei do mercado em casa, eu falei, Espírito Santo, como eu preciso ser ministrado pelo Senhor, como o Senhor precisa me ensinar sobre generosidade. Eu não quero ser mais distraída. Eu não quero mais perder oportunidades, porque eu sei que eu perdi uma oportunidade. Então, queridos, eu quero te chamar para esse lugar, que a gente clame ao Senhor, que não seja só uma palavra que a gente ouviu, mas que seja uma ação, que seja uma decisão, que seja uma resolução, assim como Jesus tinha uma, do cumprimento do propósito dele. E que a nossa resolução seja parecer mais com ele a cada dia, ter mais do caráter dele em nós, e menos daquilo que o mundo diz que é correto fazer. O meu pequeno Davi ouvia vozes dizendo que esse não gosta, esse não precisa, você vai ficar sem. E mesmo assim,
Ele só parou de entregar o bis quando ele olhou que todo mundo era igual a ele. Então, nós só vamos parar de semear quando a gente olhar que todos à nossa volta são iguais a nós, eles têm Jesus. Enquanto a gente olhar à nossa volta e a gente vê que os outros, os nossos irmãos, eles também carecem de Jesus, ainda lhes falta algo, porque eles ainda não encontraram a pérola de maior valor, nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Então, eu quero te chamar para se colocar de pé, pastor Vitor possa vir aqui. E eu quero orar com vocês, eu quero ter esse tempo de oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos aqui como filhos e filhas sedentas, Deus, pela Tua presença, sedentos por mais do Senhor na nossa vida, mais do caráter do Senhor em nós, mais da generosidade do Senhor em nós. Pai, nós precisamos ser ensinados pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente seja renovada, que o nosso coração seja transformado, Deus, e que o Senhor possa ocupar, Deus, tudo em nós. Pai, em nome de Jesus, que a nossa visão não seja corrompida pelas regras ou por aquilo, pelos valores que o mundo nos dita, Senhor, mas que nós possamos viver pelos valores dos céus, pelos valores eternos. Pai, em nome de Jesus, que a intenção do nosso coração seja honrar o Senhor e que nós possamos olhar para os nossos irmãos e ver o que lhes falta. O que falta para o meu irmão que eu tenho, que eu posso oferecer. O que falta para o meu cônjuge, ou para o meu filho, ou para o meu amigo, que está sobrando em mim. Senhor, o que falta para o meu amigo que vai fazer falta para mim, mas ele precisa. Senhor, nos dá um coração generoso, nos dá um coração desprendido. Senhor, nos ensina, Deus. Nos ensina que quando a gente dá, o Senhor acrescenta. Nos ensina que quando na multiplicação dos pães, os discípulos entregavam os pães, a multiplicação aconteceu no repartir. Que o fato de repartir, o Senhor multiplica, o Senhor acrescenta. E o que nós pedimos nessa noite, que o Senhor acrescente em nós é mais da Tua presença, mais da Tua graça, mais da Tua unção, mais do conhecimento do Senhor. Nós queremos experimentar a vida eterna aqui. Nós queremos conhecer mais do Senhor aqui, Pai. Pai, nós não queremos conhecer só o Senhor quando nós chegarmos lá naquele grande dia, mas nós queremos conhecer o Senhor todos os dias, Pai. Oh, Pai, acrescenta em nós fome e sede, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Gaste mais um tempo com o Senhor. Gaste mais um tempo com Ele. Essa palavra, ela realmente nos chama a respostas. Ela nos chama a ter esse coração como o pequeno Davi, como